Meu nome é Ada Mota, na verdade Ada é apelido, é Alcineia Baliana da Mota, mas para facilitar a vida profissional eu acabei adotando o Ada Mota, que é mais simpático, mais fácil. Eu nasci em Cachoeiro Itapemirim, não sei se vocês conhecem, a cidade do interior do Espírito Santo, a terra do Roberto Carlos, do Rubem Braga, da Nusa Leão. Então, quem nasce em Cachoeiro estreia, não nasce. Bom, meu pai chama-se Aquiles Mota, ele é comerciante, e minha mãe é Adelaide Mota, Baliana da Mota, né? Ela atualmente também é comerciante. Era dona de casa até os filhos ficarem adolescentes, depois também foi ser comerciante. E até hoje meu pai ainda tem uma loja, a mesma, né, desde que me lembro existe. A loja ainda é bem grande e ele trabalha todos os dias, ele que gerencia, ele que aprova os financiamentos, faz os pedidos. E minha mãe todos os dias também desce com ele, ela é caixa, uma das caixas, na verdade, porque a loja é grande. E meu pai gerencia e tem vários funcionários. Então eles são realmente exemplos de empenho, determinação e que eu tive desde a infância, mas até hoje eles continuam, né, com a mesma, graças a Deus, com saúde, eles continuam da mesma forma, com a mesma rotina, vontade de trabalhar. Porque com 11 anos eu fui trabalhar com meu pai. Eu estudava no colégio de freiras de manhã, e foi quando eu passei para o ginásio, né? E aí eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava com ele. Então eu fazia caixa, eu fazia serviço de banco, eu fazia a escrita, que eu acho que era a contabilidade da loja, eu também vendia, fazia promoções. Então eu cresci nesse ambiente onde era um pouco de brincadeira, sabe? Trabalhar era meio brincadeira. E essa loja vendia naquela época couro, assento, estribo, tudo para fazenda. Há um tempo atrás, quando a gente fez uma loja conceito da Adicos, eu fui na loja dele e fotografei, sabe, a loja dele inteira. Eu falei, papai, esse aqui é sua loja conceito. Olha só os departamentos. Fiz um álbum para ele da loja conceito dele. E aí ele ficou todo prosa, né, porque ele também tinha uma loja conceito, sabe. A gente vivia meio embolado, né, porque era muita criança e, claro, a gente começa brincando, depois acaba virando lutinha, né, briga, não sei o quê, puxava cabelo, mas a gente tinha um quintal muito grande, então subia muito em árvore. Eu não era assim das mais fortezinhas, não, eu era meio fraquela. E aí minha mãe falava que eu era moleirona, porque eu não conseguia subir naqueles galhos mais altos. Eu transpirava na mão de tanto medo quando chegava lá em cima, que eu tinha que subir. Fazia cozinhado, fazia experiência naquela época com esse nosso quintal. A gente tinha pé de pitanga, tinha pé de abacate. Aí naquela época já eu me divertia fazendo experiência nos meus irmãos e em mim. Passava abacate no cabelo para ver se ficava bonito, usava pitanga para ver se a pele ficava melhor, sabe? Fazia folha, fazia mamão, passava mamão para ver o que acontecia na pele. Então eu brincava muito com meus irmãos sobre isso. Tem até partido daí alguns insights, né, para a minha vida como farmacêutica, como, sei lá, alquimista, né, essa coisa da mistura, da alquimia. Nós tínhamos nossa avó também que morava do outro lado do quintal. A minha avó, quando ela era mais nova, ela era tipo uma enfermeira, sabe, da cidade dela. Ela tinha uma maletinha de remédios de homeopatia e ela cuidava das crianças doentes dessa cidade pequenininha, com homeopatia. Ela é de descendência suíça. E então esse cuidado, né, essa coisa da homeopatia, do cuidado com a saúde, isso meu pai também aprendeu. E ele fazia também lá em casa. Tinha a tal da maletinha da minha avó e ele cuidava da gente também com isso. Eu estudava no Cristo Rei, colégio de freiras. Depois eu fui fazer o 3 anos, os últimos anos, né, no liceu, que era um colégio misto, aí, porque esse colégio de freiras só mulheres. Então eu fiz os 3 anos de preparatório para o vestibular em Cachoeiro. Em seguida eu fui para Vitória fazer um cursinho num colégio chamado Colégio Americano, porque eu queria fazer vestibular no final do ano e em Cachoeiro não tinha nem faculdade nessa época e nem cursinho. Pensava que eu podia ser qualquer coisa da área biológica.
Eu fiz vestibular para medicina na Federal, tinha até uma particular, mas eu fiz só na Federal. Eu fiz vestibular para farmácia. Não passei no vestibular de medicina e passei em segundo lugar na faculdade de farmácia. Falei, bom, deve ser... Meu pai ficou todo contente porque eu ia fazer farmácia. Ele era farmacêutico de alma, né? E na família já tinha vários farmacêuticos, eu acabei fazendo farmácia. E naquela época, na minha cidade, só tínhamos análises clínicas. Enfim, aí eu fui fazer faculdade de farmácia e fiz análises clínicas. Quando eu ia nessas viagens de simpósios, eu adorava fazer cursos de cosmetologia, que não tinha na minha faculdade. Então, todos os simpósios em que eu ia, Bahia, Rio Grande do Sul, foi a vários, todos que tinham possibilidades, a minha turma da faculdade era muito animada e a gente ia. E todos eu fazia curso de cosmetologia. Mas me formei, fui trabalhar com análises clínicas, fiz um estágio, um grande laboratório, fui trabalhar. Bom, indo nesse sentido, né, eu cheguei no lugar onde eu queria, só que consegui um estágio, eu ia me casar nessa época, meu ex-marido, né, nessa época era marido, ele conseguiu um estágio no Hospital São Vincent de Paul. Aí terminando né, esse período em que a gente se preparava para ir para a França, fomos para Paris, onde eu fui conhecer o hospital onde eu faria meu estágio em virologia, que foi o que eu consegui quando fui para lá com bolsa na França. E eu pensei, onde é que eu vou aplicar isso em Vitória? Quando será que eu vou conseguir trabalhar com isso? Mas enquanto eu estava de férias, porque meu estágio começaria 2 meses depois, fui fazer um curso no Instituto Pasteur, um curso de micologia. E conheci vários farmacêuticos lá enquanto fazia esse curso. Uma farmacêutica, que ficou minha amiga, falou, vamos conhecer a faculdade de farmácia, Paris 5, no Jardim do Luxemburgo. E aí eu fui, visitamos a faculdade, quando chegou no setor de cosmetologia, encontramos a chefe do serviço. E aí tive a oportunidade de conversar com ela, ela falou, não tem ninguém da América do Sul aqui, nunca trabalhei com ninguém da América do Sul. Você não tem interesse? Aí eu expliquei para ela que eu não tinha feito indústria, então eu tinha pouca preparação realmente para entrar diretamente numa pós-graduação, num mestrado de cosmetologia. Ficar no departamento dela como pesquisadora e nós faríamos pesquisa de produtos em pacientes do Hospital São Luís, que é um hospital que só trata de pacientes dermatológicos, inclusive com internação. É um hospital bastante ativo, bem conhecido na França inteira, eu acho que até no Brasil também. Então eu fiquei, bom, claro que eu aceitei a proposta ali, foi muito rápido, sabe, porque eu entrei ali sabendo que ia fazer virologia, saí de lá sabendo que ia fazer cosmetologia e então comecei fazendo esse trabalho no hospital. O que nós fazíamos? Pegávamos aquelas preparações de lanovaselina e nós levávamos para o laboratório e aí nós preparávamos veículos mais agradáveis e tínhamos que fazer o doseamento do ativo porque, claro, o produto tinha que ser estável e guardar todas as propriedades dos medicamentos. E aí nós levávamos de volta para que fossem utilizados, então, no hospital, facilitando, sabe, a retirada do produto, mesmo aquele com um odor mais agradável. Então, esse trabalho foi importantíssimo. Enquanto isso, eu assistia a aulas, eu fazia provas, porque no final do ano eu fiz uma prova, então, para ir para dermofarmácia e cosmetologia. Foi quando a legislação francesa começou a exigir que todos os produtos comprovassem o claim, comprovassem a ação, né, que era explicitada no rótulo. E aí várias empresas, inclusive, levavam os produtos para que nós fizéssemos análises lá na faculdade, que nós tínhamos já um laboratório muito avançado em pesquisas de ação dos ativos. Então foi uma época muito bacana, porque a gente via algumas marcas substituírem seus produtos, nós participávamos de algumas pesquisas de grandes marcas, e ao mesmo tempo a gente tinha a aula do próprio dermocosmético. Mas o mais importante foi essa, para mim, que eu acho que mais marcou, foi esse compromisso com a eficácia. Tanto quando eu trabalhei no hospital, quanto depois quando eu fui para a faculdade e percebi
que na verdade o cosmético ele é um remédio, né? Ele só tem funções diferentes, mas ele tem que ser trabalhado com a mesma eficácia que você trabalha uma preparação magistral ou um medicamento. Terminei, fiquei 3 anos e 8 meses lá, fiz uma tese, defendi a tese, quase 4 anos. Aprendi realmente a falar francês fluente, porque eu tinha que escrever a tese. E depois voltei para o Brasil. Gente, assim, é uma oportunidade. Você viver como estudante em Paris, mesmo com pouco dinheiro, achando graça de pegar, às vezes, até móveis, assim, bacaninhas que eram abandonados na rua, sabe? Tinha uma escrivaninha que eu achei na rua, tinha várias coisas, assim, engraçadas, né, que são próprias da vida do estudante. E aí eu fui visitar uma amiga minha, que era farmacêutica, para começar a sentir um pouco o mercado. Lá na França, no meu laboratório, eu desenvolvi um gel para fazer ultrassom, até porque meu ex-marido trabalhava com ultrassom de crianças no hospital, e então eu desenvolvi esse gel que corria, né, para fazer a sonda correr mais livremente. Quando eu voltei para o Brasil, aqui só tinha uma empresa que fazia esse gel. E eu pensei até em industrializar esse gel e vender para esse mercado aí do ultrassom. No entanto, né, já comecei a olhar essa parte de produção. No entanto, quando eu fui visitar a Maria Helena Ottoni, que era uma colega farmacêutica, ela falou que precisava de uma sócia, porque ela tinha um sócio na época, que era um outro médico, mas ele não estava mais interessado na farmácia de manipulação. Ela queria me vender 50%, me ofereceu se eu queria comprar 50% da farmácia. E como ele fez os cálculos, né, da matéria-prima, metade dos equipamentos, e o preço que ele me deu era um preço que eu podia pagar na época. Eu lembro que quando eu cheguei, meu pai me deu um carro e aí o valor assim do carro dava quase para pagar o preço da sociedade. Era uma empresa muito pequenininha. Aí vendi o carro que meu pai me deu, fiquei andando de ônibus. Eu comprei Sociedade da Farmácia. Aí depois, em seguida, nós descemos, que nós estávamos comprando. Quando eu comprei, nós estávamos no 4º andar. E aí nós descemos para o térreo. Bom, e nessa época, depois que eu comecei a trabalhar com ela, também comecei a criar uma linha de dermocosméticos. E aí nessa época eu tive meus filhos, eu tive o Vitor, depois eu tive o Lucas, depois eu tive os gêmeos, 4 homens, uns gatos, né, uns meninos ótimos, muito trabalhadores, muito estudiosos, graças a Deus, muito bons, sabe? E não me deram um trabalho normal de adolescente, homem, né, aquela confusão, cai de bicicleta, patinete, essa confusão toda, mas são meninos muito bons. Você imagina, 4 filhos pequenos, e eu trabalhava, graças a Deus. As pessoas perguntavam para mim assim, como é que você consegue trabalhar? E eu falava, gente, se eu ficar em casa o dia inteiro, eu vou pirar. Eu tenho que trabalhar, porque a hora que eu saio de casa, viro eu novamente, né? Porque lá em casa eu era mãe, mulher, dona de casa, e não conseguia pensar em outra coisa. Eu estava no automático, igual um zumbi, sabe? Quando eles iam para a escola, ou então iam dormir, aí eu ia para a farmácia, trabalhava, ficava até a noitinha, depois voltava, e eu e minha sócia fizemos isso durante todo o tempo que nós tivemos sociedade na farmácia. Crescemos bastante, nós já tínhamos 5 filiais da farmácia. Nessa época, nós começamos a ter vontade de montar uma indústria, porque essa era a minha vontade. Né, a Maria Helena, ela embarcou na onda, falou, bom, vamos procurar um terreno. Quando o Lucas era pequenininho, me lembro que ela me chamou, falou assim, Ada, apareceu uma oportunidade, tem um terreno lá na Serra, vamos dar uma olhada? Aí nós fomos, olhamos o terreno, parecia bacana, e nós compramos, era baratinho, porque era uma cidade industrial, naquela época ainda não era bem desenvolvida. Compramos o terreno, e aí nós mandamos fazer uma planta da primeira fábrica. E é muito engraçado, porque a gente desenhou uma farmácia grande. Nós só aumentamos a farmácia. Nós não fizemos nada de projeção de nada, sabe o que é? 2 farmacêuticas. A minha mãe dizia que a gente combinava muito, porque nós éramos Tico e Teco. Ninguém tinha juízo, todo mundo ia animado na frente, uma dava ideia, a outra também ia. Bom, aí nós não fizemos nada, até porque era muita coisa, né? Nós começamos naquela época a fazer venda por telefone na farmácia. E isso aconteceu porque as vendas estavam paradas, né? A gente já tinha feito o trabalho médico, fazia a rotina, a gente não conseguia mais aumentar as vendas.
E aí nós fomos a um simpósio em Brasília. E lá eu tinha uma amiga, a Romelita, casada com o Rogério, né, que tem uma grande farmácia farmacotécnica, e tem vários irmãos também farmacêuticos. E eu encontrei com eles e conversando sobre essa situação, ele falou: Ada, tá dando certo aqui venda por telefone. Você não quer montar lá? Eu falei: vamos experimentar, porque é uma saída, é uma coisa bacana. E aí montamos em Vitória, aprendemos lá com ele, montamos em Vitória e acabou sendo uma grande loja da Pharmaderm. Esse trabalho era, né, a gente fotografava, nem sei se fotografava, acho que a pessoa mandava a receita, não, passava por fax, naquela época tinha fax. E a gente mandava entregar, a pessoa pagava, era mais ou menos como é hoje, né, mas com os recursos da época. E aí surgiu uma oportunidade de começar a fazer palestras nessa área de estética, porque era um público muito amador, sabe? As escolas acho que não tinham ainda, não tinham esse preparo que tem hoje, né? E aí eu tinha alguns amigos professores da universidade, eu chamava para que eles ensinassem a esse público de forma muito ainda, sabe, como você faz com a criança, mas ensinasse a que eles fossem críticos, que não aceitassem qualquer coisa do mercado. Então, com isso, nós começamos a criar essa rede de credibilidade, que foi realmente, que nasceu de uma história de boa vontade, de querer realmente que as pessoas ensinassem, aprendessem, né? Nós tínhamos um objetivo ensinar. Só que aí, a Anvisa ficou mais incisiva no fato de que uma farmácia não podia ter uma linha de cosméticos, oferecer essa linha para o cliente se os produtos não fossem industrializados. Então nós ligamos para o nosso contador, você imagina, nós éramos realmente muito engraçados. Nós ligamos para o nosso contador e pedimos para ele montar uma indústria. Aí ele falou: olha, não tem experiência nenhuma nisso. Aí nós, do lado de cá, né, nós duas tranquilas, assim, pessoas muito conhecedoras. Não, é igualzinho a outra farmácia, como se fosse uma filial. Monta aí uma indústria. Aí fomos para o segundo andar da farmácia e aí montamos a indústria no segundo andar da farmácia. Aí começamos a fazer o registro na Anvisa, começamos a fazer a venda, até porque nós mudamos para Ádicos, a linha industrializada. Nós fazíamos o mesmo trabalho médico com os produtos manipulados e os produtos industrializados. Tínhamos os produtos no ponto de venda, nas farmácias, eram 5 farmácias, tínhamos os nossos produtos e nós tínhamos também esse trabalho, então, de venda para as esteticistas, que a gente já tinha, só que aí nós já tínhamos os produtos industrializados. Então, depois desses 15 anos, eu segui sozinha com a indústria e ela seguiu com a Pharmaderm, mas sempre me dando muito apoio, sabe? Tanto que a minha primeira revenda de ponto de venda cliente final continuou sendo a Pharmaderm, porque nós já tínhamos os pontos de venda. Então, até que nós montássemos a nossa primeira loja, que demorou um pouco, nós vendíamos toda a nossa linha de cliente final em Vitória, através da Pharmaderm. E aí nós fomos divulgando a marca, vários profissionais, farmacêuticos, amigos, profissionais da área de estética, até mesmo outras especialidades médicas tiveram interesse pela marca. E aí começaram a revender esse produto, né, em suas clínicas, ou nas farmácias de manipulação deles. E aí nós começamos a expandir pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu digo que a Ádicos, ela é uma farmácia de manipulação grande, porque ela continua trabalhando com esses 3 públicos e tentando fazer da mesma forma, né? O trabalho bem feito nos 3 públicos, o que é uma grande vantagem quando você pensa em trabalhar de maneira muito focada, porque você tem um público onde você pode facilmente atingir as principais revistas, os principais eventos, né? Porque esse público profissional, tanto médico quanto estético, ele se reúne em alguns formatos de eventos. E a gente então fica menos vulnerável, né, a toda essa quantidade de produtos do canal varejo. Ao mesmo tempo, nós temos 3 empresas dentro de uma. Então esse trabalho é muito grande, porque a gente precisa de foco, né? Alguém focado só no mercado, uma equipe focada só no mercado, outra equipe focada só em outro mercado. Agora eu esqueci de te contar uma coisa que é muito engraçada, né? Porque a Ádicos já foi preparada para ser revendida. Porque antes da Ádicos, nós fizemos uma linha na nossa farmácia,
é uma linha cosmética de perfumaria, chamada Al-Amar, porque isso quer dizer bela como a lua nascente. Como nós fomos até o começo da cosmetologia no Egito, né, quando eu fui visitar o Egito, eu tive alguns insights assim, de beleza e daqueles templos, né, onde o sacerdote que fazia as fórmulas de beleza, ele tinha um quarto onde as fórmulas eram escritas, eram sigilosas, esse quarto era fechado. Aí voltei super influenciada e aí eu e Maria Helena criamos essa linha. Era assim, uma linha bem simples, shampoos e tal. E falamos, bom, vamos lançar nossa linha de cosméticos. Fizemos o preço e fomos para uma primeira feira lá em Vitória de produtos cosméticos. Como era uma linha que tinha o rótulo assim, escrito em egípcio, eu me lembro que no nosso stand nós contratamos um casal de bailarinos egípcios, fizemos uma tenda e eles ficavam lá dançando enquanto a gente atendia as pessoas que vinham. Mas aí eles nos perguntavam assim, qual é o preço que eu tenho qual é o desconto, ou qual é o preço que eu compro e qual é o preço que eu revendo. E para nossa surpresa, nós não tínhamos pensado nesse detalhe. Nós não tínhamos pensado no preço para revenda e aí essa marca acabou morrendo na nossa farmácia, porque a gente não tinha pensado nesse detalhe. Quando nós fizemos a Adicus, tínhamos aprendido, já fizemos a Adicus pensando nesse detalhe de que ela deveria ser revendida por alguém, né, que tivesse interesse. Então eu considero que nós evoluímos muito, eu e Maria Helena, já éramos super empreendedoras. Se eu tivesse feito um plano de negócio, soubesse exatamente o que eu teria que fazer, eu não sei se eu teria coragem. Porque naquela época eu tinha 4 filhos, alguns pequenos, outros entrando na adolescência. Se eu soubesse de todo o trabalho, eu não sei se eu teria coragem. Talvez eu nem tivesse fundado a Adicus. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo e as coisas vão passando, sabe? Vão acontecendo. Nem tudo vai bem no começo. A Adicus demorou a pegar, a gente vivia no vermelho, sabe, dividindo, não tinha retirada, 5 anos sem retirada. E mesmo para pagar os funcionários, a gente tinha problema, né? Tinha que às vezes pegar dinheiro da Farmaderm para pagar funcionário da Adicus. Tinha que fracionar às vezes o pagamento, que para mim era muito dolorido, porque eram pessoas que se empenhavam tanto, né? Quando a gente começa a empresa, aquela equipe, ela confia em você. Eu me lembro que nos primeiros congressos que a gente vinha para o Rio, para o São Paulo, a equipe do laboratório toda, né, tinha pouco, o almoxarifado pequeno, a produção era pequena, e aí vinha todo mundo ajudar a colocar os produtos no caminhão, sabe, o stand, a gente montava nós pessoalmente montávamos o stand, e a equipe inteira vinha ajudar. Eu me emociono, sabe por quê? Era muito bacana, sabe, porque eles todos ficavam assim, esperando para saber se tinha dado certo, porque era a esperança de todo mundo. Eu acho que isso é fabuloso, né? Acho que isso veste de fato a camisa, né? Eu já tive outras oportunidades de sentir a equipe muito próxima, sabe? Mas assim, isso não tem preço. Quando a gente vai crescendo, tem uma coisa que é bem legal, sabe? Agora voltando a falar para os farmacêuticos, as pessoas, os empreendedores, a gente vai tendo a oportunidade de conviver, de contratar pessoas que sabem mais do que você. Então, o bom de você também ter uma empresa que cresce é porque você aprende. Quando você participa das reuniões, você aprende tanto. Quando você lê os relatórios, quando você conversa com essas pessoas que estão na sua equipe, é como se você tivesse uma escola e você vai crescendo como profissional. Eu sempre tive muita curiosidade, sempre quis muito crescer. Tanto que depois de ter fundado a Adicus, eu fiz um MBA em Marketing pela FGV. A gente aprende na prática com os profissionais legais que a gente tem a oportunidade. E consultores também, porque isso eu sempre tive, sabe? Tanto na Farmaderm quanto na Adicus, nós sempre contamos com a ajuda de consultores em áreas específicas. Quando a gente não sabia, a gente contratava um consultor, ele formatava a equipe, ele ensinava e a gente ia para frente. Mas eu tinha muita dificuldade em trabalhar no financeiro. Até ficava com falta de ar quando faltava dinheiro, não conseguia, assim, me dava falta de ar físico. E aí eu sempre tive gente para me apoiar
E eu me culpava muito de não entender muito de planilhas, de nada do financeiro, né? Muito pouco. E aí eu fui, essa consultoria de RH me ensinou o que é o DISC, que é um processo que mostra que você precisa atuar numa equipe multidisciplinar. Porque algumas pessoas são mais empreendedoras, outras elas têm mais facilidade de comunicação, outras gostam mais de fazer a rotina, que é super necessária. A gente fala, a pessoa só gosta de fazer rotina e a gente acha que ela é menos por isso. Não é menos. Sem essas pessoas nada anda. E as pessoas do controle, que aí realmente ficam no financeiro e garantem a saúde, né, financeira da empresa. E que essas pessoas, esses perfis, eles são complementares e importantes igual numa empresa. Para mim foi um alívio, porque eu falei, graças a Deus que eu não vou precisar aprender tudo e eu posso focar no que eu sei fazer de melhor. Mas é um segredo que para mim foi fundamental. Só que eu formatei uma loja e as pessoas queriam fazer uma loja parecida. Eu não deixava colocar nome da Adicos de jeito nenhum e nem tinha um modelo que eu mandasse para elas oficialmente fazerem, porque eu não tinha preparo nenhum para ter uma rede de lojas franqueadas, né? E eu sabia a responsabilidade que era isso. Não entendia direito o que era uma franquia, mas sabia da responsabilidade que é você ter um nome na placa que responde por esse nome. Então eu tinha muito cuidado com a marca, muito medo. Então essas pessoas, embora fossem todas bem treinadas, a gente mantivesse um contato muito próximos e várias dessas pessoas tinham formação técnica, inclusive em farmácia, essas pessoas começaram a copiar tudo que nós fazíamos aqui. Então começaram a querer fazer vitrines iguais às nossas, começamos a fazer os folders e eles compravam os folders para ter igual aos nossos. Acabaram que esses distribuidores foram virando mini franqueados e foram trabalhando igual a gente, porque a gente exigia que eles trabalhassem de forma muito parecida com os 3 públicos. E então, 6 anos atrás, começamos a pensar em transformar isso realmente numa franquia. Nós contratamos uma empresa chamada Bittencourt, daqui de São Paulo, uma empresa super séria, adoro a Cláudia Bittencourt, ela até hoje nos ajuda muito. E aí fizemos todo aquele estudo necessário para ver se o produto que eu digo, a marca Adicos, os produtos da Adicos eram franqueáveis, para ver a saúde da nossa empresa, para ver se nós tínhamos lojas próprias que nos garantissem o que nós estávamos vendendo para o nosso parceiro. E aí nós ficamos mais ou menos 2 anos e pouco formatando esse modelo para depois transformar os nossos distribuidores em franqueados. E isso assim, não é tão, né, é bastante recente ainda. E isso fez com que a gente também transformasse, né? Fundamos uma outra empresa que é a franqueadora, porque começamos a trabalhar diretamente da indústria e não dá. O pensamento de indústria é um, o pensamento da franqueadora é outro, né? Então não dá para ser a mesma empresa. Fundamos uma empresa franqueadora. Então eu tenho parceiros que estão comigo desde que eu nasci, por exemplo. Tem uma farmacêutica de Cachoeiro, a doutora Lília, em Portugal. Ela está comigo desde que eu montei a Adicos. Antes de eu ter a minha loja, ela já tinha a loja dela em Cachoeiro. E então nós temos 27 franqueados e 95 lojas, sendo 14 próprias. Nós temos alguns franqueados que têm 2 cidades e nós franqueamos cidades, regiões, porque esse franqueado ele tem que trabalhar todos esses públicos. E nossa equipe de prospecção de novos franqueados tem esse cuidado de fazer um perfil, analisar bastante para que ele tenha sucesso. Não é fácil trabalhar com filho, porque eles acham que sabem muito mais do que você. O tempo inteiro eles me questionam, mas eu também tenho vontade de poder também desfrutar um pouco mais do que eu consegui, sabe? E então eu estou preparando esses meninos, né, eles entraram há pouco tempo na empresa, mas estão sendo, esse amadurecimento deles na própria empresa. Eu tenho tido muita cooperação dos meus gerentes, meus diretores, todos eles com muita paciência, porque é geração Y, tudo para ontem, todo mundo que tem filho nessa idade sabe como é que é conviver com esses rapazes. Os menores estão terminando dermatologia esse ano e, assim, acho que eles podem transmitir o DNA, mesmo que eles não atuem na empresa diretamente, eles terão um espírito muito crítico, né, sobre a qualidade, sobre a necessidade da eficácia.
Então é isso que eu acho que eles vão me suceder aí no DNA da marca mesmo, né? Mesmo que não atuem diretamente na empresa, eles vão certamente cuidar desse DNA da marca. Já faço alguns esportes assim bobinhos, sabe, que não exigem muito esforço, de canoagem, assim, alguma coisa, mas não sou atleta, na verdade eu não gosto muito de atletismo. Já joguei tênis quando os meninos eram pequenos, mas minha bola era tão fraca que o próprio professor falava, gente, mas não tem condição disso ser um saque. Não tem condição. Eu sempre era muito amistosa, né, em relação aos adversários. Mas caminho, né, bastante no calçadão e faço academia 3 vezes por semana. Contratei um personal e, assim, muitas vezes eu vou porque ele me insiste tanto que eu tenho que ir, entendeu? Porque, na verdade, assim, é tipo remédio, precisa, então vamos lá. 3 vezes por semana quando eu estou em Vitória, desço lá, vamos embora, 1 hora de exercício e tem que fazer, né? Aqui também meu filho adora me carregar para a academia do prédio, que é bem legal. E até tem roupa, tem tênis, tem tudo aqui. Quando eu posso, quando eu posso e quero, aí eu vou atrás dele, a gente vai, faz bastante esteira, caminha por aqui, por São Paulo, no Parque Ibirapuera, que é maravilhoso, né? Você caminha no meio das árvores, adoro. Realmente, quando eu estou aqui em São Paulo no final de semana, adoro ir para Ibirapuera. O momento atual é o momento atual do Brasil, né? Segurando a situação e tentando reinvestir onde a gente possa crescer logo que o Brasil voltar a crescer. Comigo mesma eu estou super bem, é uma época boa, né? Assim, apesar dessas coisas que eu falo da empresa, dos meus filhos e tal, mas é uma fase muito divertida, né? E, ao mesmo tempo, eles estão sempre perto de mim, me mandam mensagem do WhatsApp o dia inteiro. Então a família está super unida. Um dos meus filhos casou e isso foi ótimo, um divisor de águas, né? Já tem um filho casando, pensando em ter filhos. E é outro estágio, né? Os filhos estão adultos, então, assim, é um período, está sendo um período ótimo para mim, realmente. Estou muito feliz e doida para novos desafios aí. Os planos são realmente expandir a franquia com saúde, né? Com bons parceiros e espero que a rede cresça muito. Por enquanto, nós estamos com foco muito forte no Brasil, que é um mercado muito grande e tem muito potencial de crescimento, mas nada impede que daqui a pouco a gente também comece a olhar para alguns mercados vizinhos ou até não tão vizinhos, porque nós temos um setor pequeno na empresa que atende clientes que estão fora do Brasil e que querem comprar o nosso produto. E esse setor tem apresentado uma demanda muito grande. Isso vai mostrando assim, pontos em que a marca está sendo bem aceita, né, e que futuramente poderão ser explorados de uma forma mais bem trabalhada, bem profissional. E aí, um dia desses, um consultor que é meu amigo falou assim, Ada, você já deve estar se preparando para cuidar dos seus netos, né? Aí eu falei assim, nossa, é mesmo, tem que fazer uma linha para criança. Aí, sabe, assim, não caiu a ficha, eu realmente achei que fosse isso. Ele falou, não estou falando disso, falando você ter mais tempo para cuidar dos seus netos. Aí caiu a ficha, realmente.